E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui da Produza Sua Música. Meu nome é Ariel Mestre Daniel. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre samples de bateria, usar um exemplo prático do que eu estou fazendo para mim, para meus vídeos de redes sociais. Enfim, eu sou baterista, para quem não sabe, além de engenheiro de áudio, produtor musical, e bateria é o meu instrumento. Então, para mim, tudo que tem a ver com bateria sempre chama minha atenção e eu acho muito legal a gente falar sobre triggers também, tá? Eu tenho aqui uma gravação que eu fiz, tem uma parte com triggers e uma parte sem triggers. E antes de eu mostrar o resultado, eu posso até tocar um trechinho, na verdade, para ficar legal, para dar aquela atiçada, né? Pra gente ouvir como é que ficou. Eu vou tocar uma mix que eu fiz, simples dessa música, e aí você presta atenção como é que tá legal, como é que soa bem, como é que soa natural, assim, como é que a gente começa a falar, tá, mas nessa hora o batera fez uma virada que não devia, nessa hora o prato que não tinha um som, e não aquela coisa, nossa, mas esse som de bateria tá meio esquisito. Não, não tem essa de som de bateria esquisito aqui não. Baterista esquisito pode ser, som de bateria esquisito não. Eu espero que você, como inscrito aqui no meu canal, enfim, eu trato como se fossem meus amigos, meus alunos. Não, nada de som de bateria ruim pra você também não, amigo. Nosso som é ótimo, eu vou te mostrar como é que você chega lá. Dá uma escutada aqui nessa bateria e depois eu vou te mostrar o que é trigger e o que não é, tá? Vamos lá. Vou ouvir só a bateria. Vamos pegar um trecho que tem dinâmica de bateria, só bateria. Bem legal na bateria, a dinâmica, enfim, é bem bacana esse som de bateria. E aqui tá o trigger, né? Tá o sampler aqui, tá aqui o sample. E eu vou começar explicando o que tem de trigger e o que não tem. Na verdade, essa bateria tá gravada em dois canais, tá? Então, esses dois canais aqui, ó, o L e o R, tá aqui cá em cima. Esse que eu gravei em dois canais. Então, essa bateria, o som dela, já tem algum processamento. Eu pus um processamento aqui, né, pra me ajudar um pouco nisso aqui. Uma hora ou outra a gente conversa sobre esse tipo de processamento. Mas enfim, tem um processamento, mas não é nada pesado. Até porque eu só tenho um estéreo da bateria, né? Ouve só. Tá, deixa eu colocar na outra música aqui. São duas músicas. Deixa eu colocar numa outra para ficar a referência parecida, tá? Sem o processamento. Esse é literalmente o som que tem, né? Esse é literalmente o som da bateria gravado em dois canais. É isso que ficou o som dela. A gente processa um pouquinho, eu vou ativar aqui, deixar essa console aqui, só para mostrar, né? Enfim, para quem estiver ouvindo um sistema de som que não permita tantos detalhes, você vai reparar que quando tiver luz piscando, LED acendendo aqui, é porque está ativo, quando estiver apagado assim é que está inativo. Então, isso vai indicar o processamento que está acontecendo aqui, tá bom? Vamos lá. Reparou que já dá aquela tosada lá no médio, né? Já sobe um pouco grave, já tem um destaque do grave, já tem um destaque no agudo, o médio começa a sofrer um pouquinho, enfim, tem a compressão, tem toda uma história aí. Mas, quando a gente adiciona os triggers, a coisa muda de figura. Então, desse canal aqui que eu estou destacando até aqui, ó, são triggers de bateria, tá? Essa bateria foi gravada literalmente com triggers presos nos tambores. E dos triggers para a bateria eletrônica, para a interface. Eu vou mostrar o que eu fiz daqui a pouquinho. Vamos primeiro só ouvir, tá? E você vê que nos triggers aqui tem um tanto de processamento. Olha como é que é o som do trigger. E aí você já matou uma charada, se você é uma pessoa um pouquinho mais adiantada na produção musical, já está um pouco mais experiente, já matou uma charada e vai começar a pensar seriamente em usar triggers para você também. Por quê? Repara esse reverb da caixa, que som de caixa incrível. Olha só, ouve só esse reverb da caixa. Vou colocar só a caixa aqui, ó. Vou pegar aqui o reverb, vou deixar ele aqui e vou desligar ele também uma hora para você ver a diferença, tá?
coisa perfeita. Esse reverb, ele dura só a duração da nota, ele é proporcional ao toque da caixa. Um reverb perfeito, né? É um reverb que é impossível de ser feito numa bateria em que foi captada, microfonada, vai ter sempre a sobrinha, vai ter sempre um restinho ali, né? A não sei que tenha sido feita uma captação muito extraordinária de bateria, muito incrível, e aí, mas ao mesmo tempo, provavelmente vai ter que usar um gate, por exemplo, noise gate. E o noise gate tem um processamento próprio. Isso pode ser que em algumas situações dê super certo, fique tão bom quanto esse. Pode ser que em outra situação não dê muito certo e não dê para filtrar as coisas. Enfim, tem a ghost notes, tem várias coisas aí que vão meio que te proibir de ter um som de caixa tão perfeito quanto esse, no sentido de que você não tem vazamento de chimbal, você não tem a dinâmica do baterista, uma hora tocar com mais forte ou mais fraco, alterando a resposta do reverb. Enfim, tem várias coisas que o sample vai te dar, porque é só um som de caixa de bateria, mais nada, né? Aí, por outro lado, você fala, tá, mas eu poderia usar um eletrônico e tal, mas aí o eletrônico você perde justamente o baterista que a gente estava falando lá no início, de ter uma batera que num determinado momento vai tocar um pouquinho mais forte, vai atrasar uma notinha, vai acelerar uma outra. Quem já editou bateria alguma vez na vida tá cansado de saber disso, que muito da espontaneidade, da naturalidade no som de bateria justamente vem dessas coisas. O baterista às vezes toca um pouquinho mais rápido, corre, toca um pouco mais forte, mais lento, enfim. Tem uma coisa que torna a bateria uma coisa orgânica, que separa de uma coisa totalmente eletrônica, totalmente programada no computador. Então, quando a gente começa a usar samples com esse propósito de melhorar a performance, deixar uma performance mais linear, ou seja, de cobrir algumas imperfeiçõezinhas de performance, quando for o caso, às vezes nem é o caso, às vezes é legal deixar a performance do jeito que está, por várias razões, mas também quando você quer aplicar, por exemplo, um processamento como esse, um processamento agressivo, um reverb agressivo, sem que você comece a ter nesse reverb sendo estimulado também por vazamentos e tal. Então, você tem aí uma coisa super legal, né? Além da possibilidade de você combinar timbres, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa caixa. Eu tenho 2 canais de caixa aqui que eu fiz, né? Eu peguei o sinal da caixa e dupliquei. Fiz dois sinais de trigger. Esse sinal de trigger, ele na verdade, ele tem um som MIDI, né? Que vem da bateria eletrônica. Vamos ver o som desse trigger, como é que ele é. Ele é assim, ó. Tá? E aí a gente processa esse som, ó. Porque quando a gente está falando do trigger, em primeiro lugar, a gente não está falando do som que foi gravado. A gente está falando de um som que foi gravado. Então ele pode ser alto, pode ser baixo, pode estar distorcendo, pode não estar, tanto faz. Não vai atrapalhar a performance. Porque a gente vai substituir esse som por um outro som de bateria. No caso, esse som aqui, ó. Então eu estou substituindo aquele som da bateria do trigger, né, o som de bateria eletrônica que foi captado lá, um simplesinho, por um som mais decente. Agora, esse som aqui é que eu vou trabalhar, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre os plugins, sobre os controles dele. Esse som é que eu vou processar, vou equalizar, vou comprimir, e é sobre esse som, esse timbre, esse sample, é que eu vou aplicar o reverb. Então o reverb não vai estar aplicado e o som ao som que veio lá da bateria eletrônica, porque eu estou trocando esse som, esse trigger, eu estou trocando o som dele por outro, que poderia ser inclusive o som gravado da própria bateria. Eu vou lá na bateria, coloco o microfone, todo mundo em silêncio, e dá um minuto aí, dou umas baquetadas lá na caixa, capto um som de bateria de caixa bacana, que me agrade, falo, pô, esse som de caixa tá top, tá super legal, que é só a nota, né, pá, deixa ela ressoar bem, pá, deixa ela soar até o final. Enfim, às vezes toca mais forte, mais fraco, grava área e tudo mais. E aí você vai ter um sample da caixa da bateria, um sample da própria bateria. E você vem aqui e usa esse sample da própria caixa por cima do som gravado da própria caixa. Isso é muito legal, porque às vezes a bateria usa muito Ghost Note, e aí nessa dinâmica de tocar com Ghost Note, essa Ghost Note começa a estimular o reverb da caixa e compressor, e dependendo de, cara, pode complicar muito esse meio de campo, mas se você vai lá e usa um expander, alguma coisa, e começa a sufocar essa Ghost Note, fica um negócio esquisito, fica um negócio artificial, e acusticamente o nosso cérebro separa um chimbal de uma Ghost Note da caixa muito facilmente, mas o microfone tem uma dificuldade monstruosa para fazer essa separação, e nem sempre a gente vai ter uma sala de bateria adequada, com a caixa adequada, enfim, N razões pelas quais vai ter um problema.
Quando você usa isso, você começa, esse método que eu estou mostrando, você começa a ter um nível linear de performance, por exemplo, da caixa, ou seja, todas as caixadas mais intensas, ou um aro, né? Você tocando na balada, e eu quero tocando um aro, você vai lá na hora de editar, separa só a parte do aro e substitui com o trigger todo o aro dele por um aro, um timbre top, no volume legal, porque se você coloca o aro num volume alto, quando ele tocar a caixa vai estar num volume absurdo quando ele tocar na pele da caixa. Se você ajusta o som da pele da caixa para ficar legal, quando ele tocar o aro, talvez o aro venha num som mais baixinho e tal, então é muito complicado. Você pode usar sidechain para compressão, um monte de coisa, mas cara, de repente isso aqui é uma solução muito mais simples, você fazer dessa forma que eu estou te explicando aqui. Então é muito legal usar esses samples, né? Essa ferramenta. Vamos dar uma olhada em umas fotos aqui para a gente entender como isso foi feito, tá? Para isso ficar um pouco mais fácil de entender. Então tá aqui a bateria que eu gravei, né? A bateria tá aqui. Ela tá com 4 canais, tem um over aqui em cima de mim, um na minha direita, né? Um microfone para caixa e um para o bumbo. São os 4 sinais de áudio que eu tenho. Eu estou mixando os 4 numa mesinha de som. Vou mostrar um detalhe dela aqui do lado. Aqui no canal, se não me engano, tem vídeo sobre isso também. É um vídeo que eu tirei de um curso de bateria que eu vendi. Eu resolvi trazer tudo para cá. Eu fechei o curso e, assim como os cursos de mix também, fechei e trouxe tudo pra cá, gratuito. Então, assim, pelo menos se inscreve aí, divulga bastante, eu vou ficar muito feliz. Tudo aqui pra vocês. E aí, esses 4 sinais são sinais acústicos, né? E quando a gente olha por cima, você vê que tem uns coloridinhos, tá vendo? Tem um negócio colorido aqui preso no tambor, esse vermelhinho, tem esse amarelo aqui. Esses são os triggers, né? Olhando de pertinho, ele é isso, ele é um sensor de pressão. Aqui tem um fio aqui, ó, é um cabo e ele vai para um módulo que interpreta esse sinal. Você não tem, o sinal é baixíssimo, né? E então é um sinal que se você ligar direto, por exemplo, numa interface, na mesa de som, você até consegue um som de trigger, mas pode ser que ele chegue em um sinal muito fraquinho. Então é legal, às vezes, em vez de você usar um pré-amplificador, você usa um módulo de bateria. Tem outros formatos de trigger, esse que faz exatamente a mesma coisa, só que o formato dele é diferente, né? Mas a ideia é exatamente a mesma, né? É um sensor, uma célula de carga, que é um sensor que mede pressão, com uma espuminha, e esse sensor fica mandando sinal aqui para o tambor, lá para o módulo o tempo inteiro. Claro que tem muito que falar sobre rejeição, sobre insensibilidade, sobre um monte de coisa, eu estou simplificando aqui, tá? E no caso, eu estou usando esse módulo aqui, eu não fiquei muito fã dele não, mas é o que eu pude comprar, o que meu dinheiro permitiu comprar usado foi esse, não fica esse mesmo, é um módulo meio ruinzinho, não gosto dele não. Mas, enfim, tá dando, tô me acertando com ele, tá? Então aqueles sinais dos trigger, eles vêm todos aqui para um módulo de bateria eletrônica que vai para a interface. Falar um pouco da microfonação acústica aqui, se você reparar bem, forma um triângulo equilátero aqui, ó, entre esse microfone aqui no alto, em cima da minha cabeça, está apontando para a caixa, e esse microfone aqui na minha direita, né, na esquerda da foto. Você vê que se você pegar bem, ver bem com a caixa, eles formam uma espécie de um triângulo equilátero. Então tem um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre essa microfonação em 4 canais, que foi utilizada largamente nos anos 60 e 70, praticamente todos os discos do Led Zeppelin foram gravados nessa configuração aqui, com esse tipo de ajuste aqui, desenvolvido por um cara chamado Glyn Jones, pelo que dizem, né? Então, ele está apontado para a caixa, esse microfone está apontado para a caixa e o de cima também. Ele está a uma distância, vamos supor, de 1 metro de distância da caixa, então ele vai estar separado do outro por 1 metro e esse aqui, por sua vez, vai estar a uma distância de 1 metro da caixa. Então, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Ou 1 metro e meio, 1 metro e meio, 1 metro e meio. Ou 1 metro e 300, 1 metro e 300, 1 metro e 300. Sempre formando um triângulo equilátero aqui. E isso tem uma captação incrível, você vai fazer direita e esquerda com ele, LR, né? O bumbo tem aquele truque, né, de deixar um pouquinho a grelha aqui do microfone um pouquinho para fora, dar um som um pouquinho mais instalado, um pouquinho mais aberto, um pouco mais claro. Se você enfiar esse microfone lá dentro, a tendência esse microfone é só mais abafado. Ele já é um microfone que é um pouco mais abafado, no JTS, ele é uma cópia do Shure Beta 52, ele já tem uma coisa mais velada. E aí quando você deixa desse jeito aqui, ó, sobrando só um pouquinho da grelha aqui, ele já dá dessa gradinha, já dá o som um pouco mais aberto, é muito legal, assim, é uma dica aí valiosa, um detalhe valioso, né? A caixa, eu tô usando esse microfone aqui, que veio de um kit que eu comprei literalmente há 13 anos atrás.
E aí eu coloquei posicionado o SM57 aqui só para a gente ter uma noção de referência de posição do microfone da caixa, né? O trigger está aqui. Você vê que ele tem uma posição diferente do 57. 57 a gente muitas vezes adota essa posição aqui, né? Por quê? Na minha esquerda aqui, ó, na foto, existe o chimbal. E o chimbal, ele poderia vazar muito no mic. Só que o 57, ele e o supercardioide, ele vai enxergar, vai ouvir, grosso modo, mais ou menos o que está na frente dele. O que está do lado, ele tende a rejeitar, e o que vem atrás, ele tende a rejeitar com mais força ainda. Então, quando você vira as costas dele, essa parte onde você prende o cabo, para o chimbal e aponta a cápsula no sentido oposto do chimbal, você meio que ignora, rejeita o som do chimbal, minimiza o vazamento do chimbal nesse microfone e prioriza o som que ele está captando aqui na caixa. Esse outro é um pouquinho diferente, ele tem uma posição um pouco diferente, você vê que ele já tem um jeito todo próprio de se posicionar aqui também. Lembrando que quanto mais ele apontar para o meio, mais seco, menos complexo vai ser o som. Quanto mais ele for para a beirada, mais harmônico ele vai ter, mais rico vai ser o som. Os 4 microfones, eles vêm para uma mesinha. No caso, eu estou usando uma mesinha. Se você tem uma mesa melhor que a minha, você usa a mesa que você tiver. A minha é essa, é simples mesmo. A minha é simplesinha, mas você pode usar outra muito melhor que a minha. E você vê que eu estou fazendo um processamento aqui já. Fora o sinal do bumbo, o do 2 overs e da caixa tá cortando aqui, estão todos eles cortando sim, menos o do bumbo, fazendo um corte aqui, um high pass acima de 100 Hz para tirar esses graves, deixar o grave aqui no bumbo mesmo. Tem a questão do ganho de cada um deles, né? Tem ganhos específicos, são microfones diferentes. E aí, o do bumbo eu dei um ganho grande aqui em alta frequência, cortei o médio por completo, dei um ganho no grave, isso deixa o som do bumbo um pouco mais mais clicado, como a gente fala, né? Ele tem peso, mas ele tem uma definição muito grande. A caixa um pouquinho só da alta, bastante do médio, cortei um pouco de grave. No over, mais agudo, alta frequência mais presente. O médio, mais ou menos, e o grave um reforcinho, porque eu estou captando tons e surdos também com esse over. Então esse over eu não posso cortar grave nele, senão eu não vou captar um som muito legal de tom e surdo. E você vê que já está o panorama aqui, bumbo e caixa no centro e os overs para a direita e para a esquerda. E isso aqui está sendo mixado nessa mesa, né? Tá aqui a saída dela sempre em 0 dB. E aqui, nesses 2 cabos aqui, essa saída, é que eles estão vindo aqui para dentro da interface 2 canais, que é a Scarlett, e aqui nesse cabo preto aqui está vindo aquele MIDI. Então o módulo MIDI tem o MIDI out da bateria eletrônica no MIDI in da Scarlett, e aqui nos canais 1 e 2 dela, que são os 2 canais de gravação, está vindo essa saída LR da mesa. Então a saída LR da mesa específica para gravação, tem aqui, ela entra aqui na interface dessa com um conector, né? Um conector, no caso aqui é o TRS mesmo, o P10. E é interessante deixar claro aqui que está marcado aqui que é line. Então, quando você marca na interface que é line, ela vai entender que ela não precisa amplificar esse sinal, ela vai só dar uma subidinha no sinal, não precisa dar um ganho pesado, como se fosse um microfone, um instrumento. E você vê que por isso eu deixei o ganho aqui no 0. Você fala, nossa, vai estar o ganho no 0? Vai, por quê? Quando você encaixa nessa interface um conector TRS, popular P10, estéreo ou mono, mas você encaixou o TRS, ele vai ignorar e vai começar a olhar isso aqui. Ó. Se está marcado line, ele vai falar, tá bom, esse sinal já veio num nível de voltagem tal que eu consigo trabalhar, converter numa boa, bacana, não preciso aumentar ele não. Se eu marcar instrumento, ele vai pegar isso aqui e vai dar um ganho enorme nisso, porque fala, poxa vida, o Ari tá me falando que esse cabo veio de uma guitarra, um instrumento, então eu preciso amplificar bastante o som dele para a gente poder ouvir. Então, quando a gente está trabalhando dessa forma, a gente deixa o ganho no 0, marcado line bem claramente, alguns são automáticos, só de você espetar um P10 ele já entende que é line, mas de qualquer forma o ganho é 0 aqui, tá bem? Só em casos excepcionais você vai subir um pouquinho, mas fica no seu critério. O que poderia ter sido feito aqui? Se eu tivesse uma mesa e tivesse mais recurso, eu poderia pegar esse bumbo, antes dele vir para a mesa, ou passar pelo um gate, passar um compressor, a caixa poderia passar no outro pré, numa outra situação, enfim, até chegar ao ponto de eu mixar em 2 canais. Mas como eu só tenho essa mesa e mais 2 RTs aqui que não estão funcionando tão bem, cara, resolvi fazer tudo direto, mas poderia ter um monte de processamentos até chegar ali, ok? Então vamos lá, vamos começar a ouvir um pouquinho esse som desses triggers, né? Vamos ver a bateria.
Aqui vou manter essa mesma música, vou mostrar como é que é o som da bateria e depois como é que é a questão do trigger de caixa e de bumbo, como é que ele soa bacana aqui, tá? Ó. Sem trigger, só a gravação do jeito que ela veio, né, dos 4 canais lá, já tá muito bom na verdade. Vamos adicionar o trigger de caixa depois de bumbo? Vamos ativar e inativar esses triggers aqui. Ó. Bem legal, né? Então, como funciona esse negócio aqui, ó? Ele tem, vou pegar o do bumbo aqui, por exemplo. Não vou pegar da caixa. Caixa tá mais legal que o da caixa, tem reverb. O bumbo não tem. Pegar um trecho qualquer aqui que a caixa está sendo tocada, tá? Então, eu, por exemplo, pego esse som aqui, vou tirar, ouvir só o trigger, tá? Pegar agora e falar só sobre o trigger. Se eu vier aqui, ó, e tirar o som do trigger, o sample vai soar assim. Tá? Então a primeira coisa, sample, né? Esse aqui. Uai, que diferente. Você está amplificando o som? Não, eu estou trocando o som. Então esse tipo de sistema, né, todos eles são bem parecidos nesse sentido. Ele tem dois lados. No caso que é o lado da esquerda e o lado da direita. Na esquerda tem a ver com o som original, o som que ele está usando. Vou até fazer um loop aqui para a gente poder explicar isso e não perder o som aqui. Ele está aqui trabalhando o som que está chegando aqui, seja ele de um trigger ou não. Você poderia, por exemplo, aí uma outra ideia, por exemplo, gravar o som sem usar o trigger com o microfone, aí você duplica a track, você aplica um gate lá bem nervoso para separar só o que você quer quando tem, por exemplo, uma caixada mais forte do resto, um expander, você vai fazer um processamento bem agressivo nisso, vai ficar aquele som meio esquisitinho, né? Mas aí você vai pegar e utilizar esse sampler aqui, esse Drum Exchanger, por exemplo, ou algum outro, para adicionar um som perfeito de caixa, um som incrível de caixa, tá? Essa é a ideia, né? Esse é o pensamento, essa é a vibração aqui. Então vamos ver aqui como é que estava aqui no início, ó. Tá vendo que tem até um momento que ele não pega e um momento que pega. Então aqui tem hora que a gente precisa ajustar aqui, no caso desse plugin aqui, o nível do transiente e o nível do sinal. O nível médio do sinal e o nível do transiente, para o plugin entender, tá, a partir de qual volume eu vou considerar que tocou essa caixa. Essa caixa tocou a partir de quanto? Qual volume? Aqui. Então aqui não tem uma escala em decibel aqui, né, nesse aqui. Esse aqui é uma escala dele, ó, do nível mais baixo que ele consegue detectar ao mais alto. Você pode aumentar o ganho aqui, que é aumentar a sensibilidade. Você pode, por exemplo, utilizar um filtro aqui, um filtro passa altos, para você separar bem e ouvir. O som fica um som bem feinho mesmo, sabe? Fica feinho demais. Mas esse som é só para ativar, porque agora o som vem daqui, ó. Melhor. Esse plugin oferece 4 tons de bateria. Né, tá? E aí eu uso a dinâmica aqui também. A dinâmica aqui nesse plugin, o que isso significa? Significa se ele vai estar mais presente, mais para frente, mais forte ou mais suave, mais relaxado. Eu quis mais forte. Se você quer que o ataque predomine ou sustém, então você quer que esse som seja predominantemente de ataque ou de sustém, você também controla isso. E o tune aqui, no caso, é a afinação, se ele é mais agudo ou mais grave, tá? Mais alto ou mais baixa a afinação. A mesma coisa vale para entrada, ou seja, ele está aqui no máximo de entrada, de sinal de entrada, porque é um som bem baixinho. Ataque total, sustém mínimo, ou seja, eu quero que ele ouça um ataque do sinal e marque para mim.
Então eu não quero que ele tenha falsa sensibilidade, mas infelizmente eu estou brigando um pouco com esse módulo da D-Drum para ele parar de ficar me enganando e começar a mostrar as coisas como elas são. E não com esses erros de sensibilidade desse módulo. E aí no final aqui o Dry Wet. Dry Wet significa você colocar 100% o sample ou 0% o sample ou qualquer combinação entre o som que você está usando para disparar o sample, o trigger, e o sample. Você pode fazer essa combinação e no final aqui o ganho de saída. Quando eu tenho esse ganho de saída, esse sinal de saída, aí esse sinal, o que vier para frente dele é o que vai estar processando esse sinal. Então no caso eu usei um plugin aqui para equalizar, para comprimir e depois um reverb. Isso é muito legal, isso é muito interessante por aquilo que eu falei. Você consegue fazer um timbre, aplicar um reverb ali, sem passar por aplicar na bateria como um todo, e aí você fala, poxa, eu queria um pouco mais de reverb na caixa, e não nos pratos, não, eu queria só na caixa. Você vai lá na caixa, mas o microfone da caixa tem ghost note, tem vazamento de boom, tem um monte de coisa, e fala, não, meu Deus do céu. Aqui não, aqui você vai ter exatamente só isso. E no caso, eu combinei 2 timbres de caixa. Eu peguei, fiz a mesma coisa, só que eu troquei o som. Essa aqui é um som um pouco mais parecido com o que seria uma esteira, né? E a outra caixa é como se fosse uma pele batedeira e esteira, ouve? E você vê que as duas têm reverb, né? Com tempo aqui de 2.35 em um, a outra é quanto? 2.35 é o mesmo reverb. Foi a mesma coisa, apliquei o mesmo reverb nos dois. Poderia até ter reverb diferente, poderia ter sons diferentes, tá? Vou pegar e trocar alguns sons aqui, você vai ver como é que soa diferente, ó. Tá? E como eu disse, você pode carregar os seus próprios samples, né? Vamos ver se eu tenho alguns aqui fácil aqui. Tenho aqui kits S1, vamos ver se eu tenho aqui algum timbre legal aqui. Ah, tem sim. Tem um monte de coisas aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui um de caixa para eu colocar aqui. Por exemplo, essa aqui. Tá? Ops. Né? É um outro kit, é uma outra pegada, uma outra ideia aí, tá? Vou deixar esse aqui mesmo como estava, tá? Desse jeito aqui. A mesma ideia vale para tons, para o que você quiser, tá? E isso vai ficar um som fica bem bacana, né? No final das contas, no frigir dos ovos, quando a gente soma a bateria gravada com o sample, fica muito legal. Porque a gente tem o prato, a gente tem a dinâmica da bateria como um todo que está preservada e regularizando somente essas caixadas mais fortes, né? Soa bem legal, acho que é uma coisa aí para você pensar. Né? Acho que vale a pena testar. Eu estou usando esse porque eu tinha a conta eu tenho um perfil do plugin Iliance, mas eu era assinante, depois eu testei, gostei, acabei achando uma promoção de plugins esse aqui, achei muito legal, muito bom esse plugin, mas eu sei que existem outros que fazem isso também, até de uma forma mais legal, integrando outras ferramentas, enfim, mas fica aí uma dica muito legal para você utilizar, às vezes um reverb bem bacana, sem começar a ter problema de, nossa, tá vindo vazamento daqui, dali, do outro, né? É bem legal. Vamos pegar aqui só um ponto aqui para vocês ouvirem, para a gente fechar essa conversa. Que é quando tem um crescendo aqui, que esse crescendo, ele deu um problema aqui para mim, porque o trigger entendeu o crescendo de uma forma errada. Ó. Ele deu uma coisa, uma mascadinha aqui, né? Mas fora isso, vamos ouvir aqui essa parte daqui, eu vou pegar e ouvir esse trecho com vocês. Então você repara que legal que tem pratos, como é que tem a questão da dinâmica, quando para de tocar, a levada, né, que eu fico fazendo algumas coisas no prato e tal, como é que isso tudo mantém uma coisa orgânica, né? Não parece que tá um sample trazendo um som por cima do outro aqui, não sou artificial,
porque essas coisas de ambiência da bateria está preservada lá na gravação estéreo da bateria, a questão do timbre, a própria levada. Então tá todo equilibrado aqui na mixagem para esse sample não destacar demais e deixar coisa artificial demais, o que nesse caso não seria legal, mas em alguns casos é muito legal. Vamos ouvir um pouquinho e a gente vai perceber essas dinâmicas todas, tá? Vou pegar desse trecho aqui, ó. O que é gravitação sem um centro? Se estavam dois do mesmo lado, qual era a direção? Se nunca foi amar e ser amado, não houve a intenção de ser assim. Imaginei você do mesmo lado, perdi a direção, não sei dizer palavras por passado, em nova tradução, perdi os créditos de um filme terminado, sem explicação. Muito legal, né? E uma coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, que quando a gente está trabalhando com isso, aqui vem para um grupo de bateria, né? Então eu juntei esses dois canais de bateria, que eu gravei num grupo de bateria. Mas os triggers também vão para o grupo de bateria, né, dessa mesma forma, como se fosse gravar, como se fossem microfonados, né, normalmente. Então aqui esse compressor, né, e esse equalizador aqui, eles estão recebendo toda a bateria, tanto os samples quanto o som gravado, e daqui vai para mixagem aqui com o playback e tudo mais. É importante falar sobre isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui, um forte abraço. Escreve aqui nos comentários o que você achou, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você queria saber a mais sobre esse assunto, mais assuntos interessantes que te chamam a atenção, que você gostaria de a gente trouxesse aqui para o canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até breve.